Esse é o nosso programa Eclésia de hoje, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. O Padre Douglas Pinheiro está aqui ao meu lado, da Diocese de Osasco. A gente está conversando sobre esse assunto vasto, importante, amplo e belo relacionado à pessoa do Espírito Santo. Mas eu lembro aos nossos amigos telespectadores que o programa de hoje é a primeira parte. Na semana que vem, nós continuaremos nesse tema, porque tem muita coisa interessante ainda para a gente conversar. Então, hoje é a primeira parte do nosso programa. Semana que vem é a parte 2, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Padre Douglas, entre tantas coisas que o senhor explicou para a gente aqui de maneira tão legal, o senhor citou aí uma heresia antiga, né, o macedonismo relacionado à pessoa do Espírito Santo, mas ainda na Igreja Antiga, não falando ainda de Idade Média e tudo mais, até porque a gente tem o programa da semana que vem, a gente continua a falar isso na semana que vem, mas na Igreja Antiga tem alguma outra heresia importante e famosa relacionada à pessoa do Espírito Santo que, de certa forma, influenciou a Igreja naquele período? Nós temos a heresia montanista, que é anterior ao próprio macedonismo, é bem aqui da Igreja Antiga, como você falou. A heresia montanista, como o próprio nome sugere, ela foi encabeçada por um presbítero da Ásia, chamado Montano, que era tomado, ele possuía o dom da profecia, o dom carismático da profecia, e tomado, vamos assim dizer, de um exagero, uma exacerbação do uso desse dom, ele cria piamente que a igreja poderia ser governada única e exclusivamente por inspirações proféticas. Não necessitaria de sacramentos, não necessitaria da instituição, da hierarquia, que o Espírito Santo, pessoalmente, através daqueles que possuem o dom da profecia, poderia governar a sua igreja. Ele atraiu seguidores atrás de si. As primeiras foram Priscila e Maximila, eram duas mulheres que, segundo a história, deixaram seus maridos e se tornaram discípulas de Montano. Como todos os profetas da antiguidade, eles eram itinerantes, então eles andavam de região em região, pregando essa doutrina, essa teoria. Escritos antigos narram Montano tomado do espírito da profecia, durante horas, a ponto de ninguém saber distinguir se era Montano ou se ele de fato se achava a encarnação do próprio Espírito Santo. Porque tudo que dizia, pregava, dizia em primeira pessoa, né? Certo. Eu, o teu Senhor, vos digo isso, vos digo aquilo, como os profetas fazem. Então, ele praticamente, segundo a sua doutrina, estaria predominantemente tomado do Espírito Santo, quase como que encarnado o Espírito Santo nele. Esse grupo era, portanto, conhecido pelas suas reuniões carismáticas, bastante efusivas, com profecias, êxtases, línguas estranhas, mas a revelia da instituição, da hierarquia, e totalmente às margens da vida sacramental que a igreja já vinha desenvolvendo, né? Nós não tínhamos a economia sacramental como nós temos hoje, mas já havia a Eucaristia, o batismo, a doutrina do batismo, enfim, e uma série, a unção dos doentes, dos enfermos. Então, nós já tínhamos ali toda uma economia sacramental sendo desenvolvida e os montanistas eram avessos a tudo isso. De certa forma, tem uma relação, em alguns aspectos, com o protestantismo? Costuma-se dizer que o protestantismo seria um reavivar, não o protestantismo como um todo, tá? O protestantismo no seu veio pentecostalista do século XX, tá? Começo do século XX, né? Uma vez que o protestantismo provém do século XVI. Mas seria uma recuperação do comportamento montanista, porque de fato é muito semelhante. Autores antigos, como Tertuliano, por exemplo, Tertuliano ele morre pertencendo ao montanismo. Certo. Então Tertuliano é um autor da patrística, muito utilizado, com palavras centradas, mas nunca foi considerado santo pela igreja, justamente pelo fato de que ele morre no grupo dos montanistas,
né, e, portanto, um grupo herético. E por ser um grupo avivalista, naquele período, mas ao lado desse avivalismo carismático existir uma doutrina pervertida, o que aconteceu na igreja daquele período é que se disseminou um descrédito, uma descrença em todo e qualquer tipo de manifestação carismática, porque as manifestações carismáticas passaram a ser associadas com o montanismo. Certo. Uma vez que a heresia montanista superestimava a profecia e os êxtases carismáticos. Com isso, todo e qualquer surgimento de manifestações carismáticas começaram a ser reprimidas na igreja antiga por causa dessa heresia. Muito bem, padre, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria pedir por gentileza para o senhor nos dar a bênção. E na semana que vem a gente continua esse papo sobre esse mesmo tema. Convidar o senhor novamente, se Deus quiser, estar conosco na semana que vem para a gente continuar esse tema que é muito rico, muito belo. Mas por hoje o nosso tempo está terminando. A sua bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Douglas. Padre Douglas, o senhor tem um contato nas redes sociais para as pessoas encontrarem o senhor? Você pode me encontrar na minha fanpage Padre Douglas Pinheiro no Facebook. Ali você pode deixar sua mensagem, ali inbox eu tenho um grupo que me ajuda a assessorar aquela página. Certo. Tem milhares de pessoas que seguem. Então você pode me encontrar ali, deixar o seu recado e nós entramos em contato. Padre Douglas Pinheiro, a sua paróquia lá na minha Diocese paróquia de Osasco? é paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jandira. De Jandira, muito bem. Então na semana que vem a gente continua essa conversa. Muito obrigado, Padre Douglas, até semana que vem. Até. Lembrar aos nossos amigos telespectadores que o nosso programa Eclésia está sempre disponível no portal da Rede Século XXI. A nossa página lá no portal, está aí na sua tela inclusive, ó, rs21.com.br/eclésia. Todos os nossos programas estão lá disponíveis, inclusive um programa que o Padre Douglas fez conosco há um tempo atrás, que também é muito interessante. A gente conversou naquela oportunidade sobre assuntos relacionados à demonologia, né, Padre Douglas? Exato. Também está disponível lá no nosso site. Esse programa em breve também estará disponível. Então você acessa a nossa página lá no portal da Rede Século XXI e também curta a página do programa Eclésia no Facebook, né? Procura lá no Facebook Programa Eclésia, é facinho de encontrar. Você curta, que também a gente sempre divulga ali trechinhos do nosso programa, uma maneira da gente divulgar o nosso trabalho aqui também, através das redes sociais, tá certo? Uma boa semana para todo mundo. Você não pode perder, hein? Semana que vem, no mesmo horário do Programa Eclésia, a gente conversa a segunda parte da nossa conversa com o Padre Douglas. Faremos então na semana que vem. Eu te espero então lá, se Deus quiser, a gente se encontra, tá bom? Uma boa semana, até lá, tchau, tchau.